Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que sempre causa muita dúvida, muita insegurança jurídica, tanto para empregadores quanto para empregados, e que seguidamente é objeto de ações judiciais, seja para desconstituir eventuais penalidades que são aplicadas de forma equivocada ou ilegítima, enfim, traz uma série de repercussões e desdobramentos que merecem sim a nossa atenção. Em razão disso, foi por nós escolhido esse tema, justamente a fim de dirimir algumas dúvidas que são muito recorrentes, muito pontuais e que agora nós esperamos aqui poder esclarecer para vocês, tá ok? Então, muito bem. Todos nós conhecemos e sabemos em relação à existência das penalidades no contrato de trabalho, certo? Que são aquelas situações em que o colaborador comete alguma irregularidade, alguma conduta que não é tolerada pela empresa e que deve sofrer a devida reprimenda, porém essa reprimenda tem que ser aplicada de uma forma correta, coerente e legítima, como nós vamos explicar aqui agora. As penalidades que podem ser aplicadas no contrato de trabalho são três, genericamente. Quais sejam? A advertência, que pode ser aplicada de forma verbal ou escrita. Logo em seguida, a suspensão, que pode ser de 1 até 30 dias, sendo que não se recomenda a aplicação da suspensão por 30 dias, porque ela é considerada muitas vezes abusiva, em razão de que durante o período que o colaborador está suspenso, ele não recebe o seu salário, a sua remuneração, certo? E por fim, a demissão, que é a penalidade máxima, que pode ser sem a justa causa, em que o colaborador recebe todas as verbas rescisórias, ou então a demissão com justa causa. Essa sim é a mais grave, a penalidade máxima, uma vez que dela o colaborador acaba tendo suprimida diversas verbas rescisórias, a que faria jus se a demissão se procedesse pela modalidade indireta ou normal. A nossa legislação, os nossos tribunais já consolidaram os requisitos necessários para que a aplicação dessa penalidade seja legítima. Antes da gente adentrar nos requisitos, nós vamos falar aqui que essas penalidades, advertência, suspensão e demissão, elas já estão aqui posicionadas por ordem de gravidade da conduta, né? A advertência pode ser verbal, quando for uma infração muito leve, alguma coisa do dia a dia que não traga nenhuma repercussão. Pode ser por escrito, aí sim, normalmente em relação a faltas, atraso contumaz, desídia no trabalho, se recomenda que ela seja aplicada por escrito e que nela esteja tipificada qual conduta o colaborador infringiu ou praticou conduta irregular e que dela acabou advindo essa advertência por escrito. Em casos de reincidências, em um lapso temporal médio, curto, ela pode, após a terceira advertência por escrito, ser aplicada a pena de suspensão, o que nós recomendamos que sejam suspensões em média de 3 a 5 dias, não mais que isso, talvez 10, a fim de que tal penalidade não seja considerada abusiva, certo? E por fim, em caso de nova reincidência, aí sim nós podemos aplicar a pena máxima, a penalidade maior, que é justamente a demissão, que pode ser com ou sem justa causa, certo? É muito importante dizer que essas penalidades devem seguir essa ordem cronológica e essa ordem sucessiva, mas que elas devem ocorrer dentro de um espaço médio de tempo. Não adianta você, por exemplo, se o seu colaborador chegou atrasado no ano anterior, aplicar a advertência, depois ele fica um ano chegando sempre no horário, aí ele volta a faltar e você já quer aplicar a suspensão, né? Então, essas penalidades, para que elas sejam sucessivamente aplicadas nessa ordem de advertência, suspensão e demissão, elas têm que ocorrer dentro de um curto espaço de tempo, ou médio, dentro de um semestre, certo? No máximo dentro de um ano. É o prazo médio que os tribunais têm entendido que você pode aplicar as penalidades de forma sucessiva. Se elas acontecerem em um longo espaço de tempo entre uma e outra, aí você deve seguir na advertência, dependendo da gravidade da conduta, certo? E atender essa progressão de penalidades,
se as infrações se reincidirem, voltarem a acontecer dentro de um espaço médio de tempo. É muito importante observar esse critério, porque ele é um critério que é levado em conta pelos magistrados trabalhistas, ok? Então, dentre os requisitos que já estão consagrados e que já são conhecidos dos nossos tribunais, nós vamos destacar aqui todos eles, quais sejam: a tipicidade da conduta. A conduta ela deve estar descrita ou no nosso artigo 482 da CLT, ou então dentro do regulamento interno da empresa, certo? Nós reforçamos aqui ser um instrumento muito eficaz, um instrumento muito útil, porque nele a empresa coloca à disposição do seu colaborador quais as condutas não são permitidas, quais não são toleradas pela alta direção da empresa. Então, muitas vezes a advertência ela pode ser fundamentada ou num das disposições do artigo 482 da CLT, ou então dentro das disposições contidas no regulamento interno da empresa, desde que essas regras não venham a ferir normas de ordem pública e não sejam consideradas ilegítimas ou ilegais, certo? Então é muito importante observar isso. Além disso, é muito importante identificar a autoria obreira da infração, certo? O colaborador não pode ser punido por uma conduta praticada por um terceirizado, por um cliente, por uma pessoa que não seja ele próprio. É muito importante que a autoria da infração seja reconhecida como sendo do seu colaborador, certo? Aquele que possui um vínculo formal de emprego com a empresa, aquele que possui uma subordinação em relação à chefia da empresa, correto? Além disso, é preciso que fique caracterizado também o dolo ou a culpa do infrator, que são figuras já conhecidas, né, no nosso direito penal, ou seja, a vontade de praticar uma infração incorreta, uma infração tipificada no artigo 482 ou no regulamento interno, ou então a culpa, certo? Que é a negligência, a imprudência. É muito importante que fique caracterizado então uma dessas duas situações, tá? Que o seu colaborador tenha agido ou com a vontade livre e espontânea de praticar uma conduta irregular, ou então que ele tenha assumido o risco de assim o fazer, e diante dessa situação ele certamente vai sofrer uma penalidade das que nós já escrevemos aqui em cima, certo? Além disso, também é importante estabelecer um nexo de causalidade, que é o liame entre a conduta praticada e a sua caracterização como uma conduta irregular, sendo que dela certamente pode advir algum resultado negativo, certo? Em desfavor da empresa ou de alguma outra situação que possa ocorrer e que a empresa efetivamente não tolere. Nessa mesma linha, é muito importante também atender à adequação e à proporcionalidade. O que você tem que fazer? Você tem que aplicar as penalidades de uma forma proporcional. Você não pode exagerar, certo? Você não pode submeter o seu colaborador a uma penalidade mais gravosa para ele, se a conduta não foi efetivamente proporcional a ela. Então, o princípio da proporcionalidade deve ser muito bem observado, uma vez que também é objeto de reprimenda judicial e de uma eventual reversão da penalidade aplicada, certo? Além disso, o outro requisito que nós destacamos é a imediaticidade da punição, a fim de não caracterizar o perdão tácito, certo? Se você, logo que seja cientificado dessa conduta irregular, você deve agir dentro de um curto espaço de tempo, a menos que essa infração demande uma investigação interna. Nesse caso, a penalidade pode ser aplicada mais para frente. Caso já seja possível você identificar a conduta irregular e a sua autoria, a reprimenda deve ser imediata, deve ser pontual, sob pena de caracterizar o chamado perdão tácito. Se você tolera essa conduta, se você não aplica essa penalidade de uma maneira imediata, você acaba caracterizando o chamado perdão tácito e isso lhe tira o poder diretivo patronal de querer aplicar uma nova advertência, uma nova suspensão por aquela conduta que você, digamos, deixou passar, né, em brancas nuvens, certo? Então, é muito importante também atender esse requisito. Além disso, devemos atender também o princípio da singularidade de punição, ou seja, você não pode aplicar várias punições pela mesma conduta.
Praticada a conduta irregular, você deve avaliar e a partir daí aplicar um tipo de penalidade exatamente para aquela conduta. Você não pode, de uma hora para outra, decidir aplicar advertência ou depois procurar aplicar a suspensão ou até mesmo a demissão pela mesma conduta, certo? Então é o princípio, é o requisito da singularidade, certo, de punição. E por fim, nós vamos destacar aqui o caráter pedagógico da penalidade, ou seja, ela deve ter um caráter educativo, não simplesmente um caráter de repreensão, um caráter mais severo, certo? E sim um caráter pedagógico, no intuito de alertar o seu colaborador de que aquela conduta é irregular, de que a empresa não tolera esse tipo de situação dentro da organização. Então aqui nós destacamos também o caráter pedagógico, certo? Atendidos os requisitos, nós vamos também aqui trazer algumas observações que merecem destaque na aplicação das penalidades do contrato de trabalho. Ou seja, a legislação não reconhece outros tipos de penalidade que não a que nós aqui elencamos, tá? Advertência, suspensão e demissão. Então, outras penalidades, como rebaixamento de cargo, como algum desconto na remuneração do colaborador, penalidades criadas pela empresa a seu livre-arbítrio, não são reconhecidas pela nossa legislação. Então, não adianta a empresa criar uma situação X, uma penalidade que não seja uma dessas que nós aqui elencamos, que essa penalidade vai ser considerada ilegítima e não vai ser convalidada por uma eventual decisão judicial, certo? Além disso, também observar a sucessividade das penalidades, né? Primeira, obrigatoriamente advertência, suspensão ou demissão. A justa causa pode excepcionalmente ser aplicada de forma direta quando a conduta do colaborador for tão grave ao ponto de quebrar a confiança do pacto laboral, certo? É muito comum em quebra de sigilo industrial, furto sucessivo de mercadorias de dentro do estabelecimento, vias de fato, agressões físicas ou verbais de uma forma bem contundente. Então, quando isso acontecer, é muito importante que a sua assessoria jurídica avalie aquela situação para ver se é possível a aplicação da penalidade máxima, que é a demissão por justa causa, sob pena de você ter essa decisão revertida judicialmente, correto? Então, é muito importante a gente observar isso. Também podemos aqui destacar a proibição da anotação das penalidades na carteira de trabalho do colaborador. Essa conduta é considerada uma prática desabonatória, uma prática que fulmina a reputação, a imagem profissional do trabalhador e também pode ser passível de uma futura indenização por danos morais, certo? Então, sob hipótese alguma, proceder à anotação de penalidades na CTPS do trabalhador, certo? Também destacamos aqui a necessidade da assinatura do infrator, seja na advertência, na suspensão ou na demissão, e que caso porventura ele venha se negar a assinar, que você colete a assinatura de 2 testemunhas que tenham presenciado essa situação, a fim de convalidar o seu ato, perfeito? Por fim, então, não teríamos como deixar de trazer ao conhecimento aqui que além das questões de justa causa do empregado, existem também a justa causa patronal, que autoriza o colaborador a pedir em juízo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa patronal, sendo que dentre as causas mais comuns nós podemos elencar aqui o atraso sucessivo e contumaz do pagamento da remuneração. Por exemplo, tem sido aceito também o não depósito do FGTS por 3 meses consecutivos, dentre outras causas que também podem ensejar, certo? Então, além de você observar todas essas questões que nós colocamos aqui, que são muito importantes, também é importante você, empregador, ter atenção no estrito cumprimento dos seus deveres contratuais em relação ao pacto laboral. Tá ok? Muito obrigado a todos, um abraço.